eu posso encaminhar em direção a Deus. O arminiano diz que Deus tem graça suficientemente para cobrir toda a raça humana. Já o calvinismo diz que a graça é limitada, porque se alguém não aceitar, vai desperdiçar essa graça. Deus não podia desperdiçar a graça. Meu amigo, que Deus desperdice graça à vontade, mas que ninguém fique sem a oportunidade de render-se a Jesus, não é? Interessante isso aí. Bom, você entendeu isso aqui, não? Você está pegando mais ou menos aí? Deixa eu dar uma recordada para você. Não creem na graça, então não é graça. Eles chamam de graça irresistível, mas eu vou chegar daqui a pouco ali. Segura a benção aí. Então vejam lá, o metodismo nasceu, tá? Junto lá com João Wesley, os primeiros metodistas, eles nascem em crise com a igreja anglicana no sentido da graça, porque a igreja anglicana vinha de uma historicidade romana, e em Roma estava inserido tudo isso aí que eu estou falando aí agora, esses segmentos todos. João Wesley vê nos morávios uma graça interessante. Até então, para os anglicanos, o preso, o pobre, o condenado era a maldição de Deus, que ele merecia aquilo. Já Wesley houve uma história de que Jesus pode salvar a pessoa, tirar o condenado. Tanto é, irmãos, que o Clube Santo foi muito bem até o dia que ele pregou para aquele encarcerado que tinha matado a esposa e falou para ele assim: agora seus pecados são perdoados. O carcereiro ouviu, contou para a direção da penitenciária, deu um maior rolo, porque quem podia perdoar era a rainha, o rei ou o governador. Mas não era aquele perdão que o Wesley está falando, era perdão de Deus, perdão da alma. Essa graça que ele começou a pregar e que a igreja anglicana teve que cerceá-lo. Deixa eu corrigir aqui uns mitos, tá? Corrigir uns mitos aqui. João Wesley subiu em cima do pai, do púlpito. João Wesley subiu em cima do túmulo do pai. João Wesley subiu em cima do túmulo do pai e gritou: o mundo é minha paróquia. Não. João Wesley subiu em cima do túmulo do pai. Quando ele foi pregar, o pai dele já tinha morrido. Ele foi pregar lá em Epworth, que é a cidadezinha dele, e já tinha um ofício para ele não pregar. Então ele anunciou lá fora, falou: gente, ó, não posso pregar no culto aí, mas 6 da tarde estou aqui pregando. Chegou lá, não deixaram ele entrar, ele falou: tá, que não posso entrar. Mas ele tinha direito, porque o pai dele foi morto, foi enterrado ali, e aquele túmulo é da família. O único espaço que ele tinha como tocar, porque ninguém podia tirar de lá, era o túmulo do pai. E aí outro mito: João Wesley, para daí fazer mensagem, subiu em cima das cinzas do pai morto para pregar o evangelho vivo. Gente, isso é história de pregador. Ele só usou o túmulo porque era o único espaço que ele tinha direito na igreja anglicana, porque era o túmulo da família dele. Aí ele se usou como púlpito, e aí ele pregou. E quando ele pregou, durante um mês, quase que a cidade inteira recebeu a Cristo. Foi lindo. Ali ele pregou. Essa frase, o mundo é minha paróquia, vai nascer em Bristol, numa reunião com um bispo. O bispo disse assim: você não pode mais pregar em nossas igrejas, essa graça que está pregando aí. Aí ele fala: já não posso pregar? Então o mundo será a minha paróquia. E depois ele escreve essa frase para um amigo. A frase untição tirada do fogo, embora ele tenha escrito num quadro, mas quem falou foi a mãe dele, no dia 9 de fevereiro de 1709, era já 11h43 e poucos, né? Não lembro agora os minutos, mas ela falou essa frase, usando um verso de Zacarias. E a frase, o melhor de tudo é que Deus está conosco, ele profere na hora da morte. São 3 frases que é a tríade do metodismo: untição tirada do fogo, o mundo é minha paróquia, e o melhor de tudo é que Deus está conosco. O metodismo nasceu nesse emaranhado de coisa. Agora, aqui para nós, vamos pensar aqui um pouquinho, nós aqui. Esse grupo nasce vindo de uma teologia anglicana, que vinha do puritanismo, e agora ainda não tinha vivido o pietismo ainda. Está ali paralelo, mas o auge do pietismo é 1650. Então eles vão sofrer uma boa influência depois de 1730, 1740. Aí já é o começo de uma das sociedades lá. Eles estão cercados por esses pensadores. Inclusive Lavoisier chegou a fazer um comentário sobre Wesley.
Sabia? Chegou a fazer comentários sobre ela. Então, eram moços universitários. E você acha que eles não eram inquiridos pelas pessoas a respeito disso? Outra coisa, aqui para nós, olha para mim. Vocês acham que eles não pregavam em universidades? Pregavam. Eles eram cátedras. Vai chegar lá na universidade com promoide para o quê? Eles tinham que conhecer o iluminismo, eles tinham que conhecer tudo isso aqui que eu falei, eles tinham conhecimento. Só que eu não estou dizendo isso, que o metodismo importou. Eu estou repetindo isso várias vezes. Eu quero que você ouça bem, entenda bem. Nós não importamos isso desses pensamentos. Agora, o que nós fizemos se identifica com alguma coisa que eles têm ali. O fato, por exemplo, de usar o quadrilátero wesleyano, que eu vou entrar agora na última aula, era um tipo de racionalismo. Não é o racionalismo, mas era um tipo de raciocínio, de não pregar o que o pregador wesleyano pregava. Ele tinha que fazer 4 perguntas. Está na Bíblia que eu vou pregar? Faz sentido? Tem algum tipo de razão? É uma experiência pessoal? Eles tinham que fazer essas perguntas antes de pregar. Hoje o pessoal não pensa e prega. Primeiro, não pensa, porque era Bíblia, razão, tradição e a experiência. Repita comigo: Bíblia, razão, tradição. Então, Bíblia, o que eu vou pregar é bíblico? Se não é, pode descartar. O que eu vou pregar, se é bíblico, tudo bem, fica. Mas se ficar ainda, se é bíblico ainda, tem razão? Faz sentido? Se não faz, sai fora. Mas se faz, se ainda faz, é uma tradição, quer dizer, não tradicionalismo. É uma coisa que é de bem comum. Eu não vou chocar a humanidade nesse sentido. O último lugar é uma experiência pessoal. Eu vou pregar o que eu li, eu vou fazer um clichê, eu vou repetir o que me disseram, ou é uma coisa que foi do meu joelho, da oração, é uma coisa empírica, é uma coisa de experiência com Deus. Aí eu posso pregar, entendeu? Então, eles tinham essa situação na época deles. Agora, vamos cobrir um outro detalhe aqui. Até aí tudo bem? Sim. Alguma dúvida aí, não? Lamentável que hoje, lamentável, né? Infelizmente tem pregador que não consegue responder nenhuma dessas. Não... Tá de chorar, assim. Aí não... Não tá de chorar. Vamos lá, ok. Veja bem, quando Lutero começa a reforma, isso é os idos de 1500 em diante, 1517, 1520, 30, nós vamos ter, ao mesmo tempo, a reforma anglicana, que nós já cobrimos isso, que foi aquela questão do Henrique VIII, né? Não vou repetir para vocês. Paralelamente, está havendo também a reforma radical. São 3 reformas. Apesar que a reforma de Lutero também é chamada de reforma magistral. A radical, a magistral e a anglicana. Quem que é a reforma radical? Zwinglio, em Zurique, um pregador. Ele começou a pregar, olha, ele também sofreu algum tipo de influência de John Huss. O John Huss é de 1369, na verdade. Ele vai falar muita coisa. O John Huss copiou. Gente, é uma história muito linda. O Jerônimo de Praga era amigo do John Huss. 10 anos de diferença, mais novo. Esse Jerônimo, ele era de viajar bastante. Ele estudou em Oxford. E em Oxford, ele ouviu John Wycliffe, olha aí, John Wycliffe. O John Wycliffe também traduziu a Bíblia para o inglês, não só ele. Nós tivemos também o William Tyndale. O William Tyndale foi também um tradutor da Bíblia para o inglês. Só que o William Tyndale era da ala protestante. E aí, perseguido, morreu na fogueira, em 1536. Quem matou ele? O tal do rei Tiago, que leva o nome da Bíblia do King James, rei Tiago. Agora presta atenção aqui numa coisa. Ele não escreveu Bíblia coisa nenhuma. Quando Tyndale morreu, que mataram ele na fogueira, enquanto Tyndale queimava, Tyndale orava e dizia: Senhor, open the eyes of the King of England.
Open the eyes of the King's England. Abre os olhos do rei da Inglaterra. Enquanto ele queimava, ele orava: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. Esse pedido foi ouvido, porque depois, quando ele morre, lá na frente, a rainha, depois da Elizabeth, depois do Thomas Cromwell, lá na frente, o King James, o rei Tiago, que James e Tiago é a mesma coisa. Jacob, Tiago e James, é tudo o mesmo nome. Ele se vê com um problema, porque a maioria do povo era anglicano, que queria a igreja anglicana. Então ele manda trazer, publicar a Bíblia que ele assinou como rei. Mas essa Bíblia, 80% era a tradução do Tyndale. Então Deus ouviu a oração do servo de Deus. O Tyndale, ele vai estar vindo também na mesma estirpe do John Wycliffe, que é um pouquinho antes. E os Lollards, os seguidores do Wycliffe, esparramaram suas ideias por toda a parte da Europa. Por que a voz do Tyndale, de Wycliffe, era um pouco mais amplificada? Excuse-me, porque a Inglaterra estava brigando com a Igreja Católica. Quando surgia alguém que podia falar uma coisa contra, era amplificado. Mesmo assim, ele foi perseguido. O Jerônimo de Praga vai estudar em Oxford, recebe os escritos de Wycliffe e leva para John Hus. O John Hus, que já tinha uma certa queda por essa reforma na igreja católica, que já reclamava a supremacia papal, o alto clero, a riqueza, a burguesia católica, ele começou a falar essas coisas com mais amplitude. Eu tive no púlpito que ele pregou. No púlpito que ele pregou, ainda existe até hoje a Capela de Belém. Tem uma portinha pequenininha para você entrar. O púlpito fica no alto. Tem uma portinha para você entrar. Acho que é uma capa dessa aqui, é uma capa dessa aí. Tem uma portinha para você entrar. O que era aquela portinha? É para que o pregador se